Nós vamos dar sequência à série de entrevistas com os economistas ligados aos principais candidatos à presidência. E hoje nós temos aqui no Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Eu estou com Pércio Arida, economista e coordenador do programa econômico do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Pércio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com todos vocês. Mas vamos falar de programa econômico, então, né? Nós sabemos que desde o início, Geraldo Alckmin foi visto aí como o melhor candidato na visão do mercado financeiro, de agentes econômicos, né? Inclusive, ele chegou a produzir aí algumas oscilações maiores de mercado, quando ele não se apresentava muito bem nas pesquisas. Então, isso demonstra que haveria uma confiança na política econômica dele. Agora, qual seria a política econômica e por que você acha que isso não está tendo um peso geral tão grande como se poderia imaginar? Bem, há de um lado a dinâmica eleitoral, de personalidade dos candidatos, de notícias de última hora, é o mundo, digamos assim, da política, né? Mas do ponto de vista econômico, a mensagem é clara. Nós não temos uma plataforma populista, nós temos uma plataforma de reformas para o Brasil, temos consciência da gravidade que o Brasil enfrenta no momento, da importância de combater o déficit público, fazer a reforma da Previdência, criar as bases para crescimento sustentado do Brasil de longo prazo, fazer as reformas modernizantes, abertura comercial crítica, fazer a reforma do Estado para que o Estado cuide do que interessa, que é educação, saúde e segurança, fazer uma ampla programa de privatizações e desimobilizações, deixar de ser Estado empresário para ser Estado voltado para planejamento de infraestrutura e cuidando dos mais pobres do país. Mudar a educação brasileira. O programa de governo não é só programa econômico, é um programa amplo de reformas e é um programa não populista. O Brasil não tem soluções fáceis, não adianta querer dar cavalo de pau na economia brasileira, tem que sinalizar claramente o rumo e ir na direção adequada. Agora, em termos de reformas, a prioridade seria a reforma da Previdência? Temos várias prioridades, eu digo várias por um motivo. O máximo do capital político do novo presidente será no primeiro ano. É nesse primeiro ano que todas as reformas importantes têm que ser encaminhadas. Todas as reformas que o Brasil precisa, com uma outra exceção, dependem do Congresso, ou na forma de emendas constitucionais ou na forma de mudanças em leis ou leis complementares. Então é fundamental que o presidente tenha a capacidade de articulação com o Congresso para fazer aprovar as medidas e as reformas que o Brasil precisa. E não pode perder tempo. A ideia é ter o conjunto de reformas já pronto. Quando eu digo já prontos os textos legais que, na verdade, substanciam cada uma dessas reformas para serem encaminhados para o Congresso já no dia 1º de fevereiro, que é quando o Congresso reabre os trabalhos. Agora, apesar de toda essa proposta feita por Geraldo Alckmin, dele já ter uma experiência administrativa, a gente vê que não há uma adesão tão grande da população e é curioso que a gente pegando assim os candidatos que estão despontando aí nas pesquisas, de um lado Bolsonaro, de outro Fernando Haddad, muita gente fala da preocupação institucional, né, que não haveria base de apoio político para eles, por causa de alianças, da necessidade de você governar com o Congresso que tem que aprovar reformas como a da Previdência. Agora, Alckmin é criticado exatamente pela base que ele conseguiu de apoio, né? O Centrão estando apoiando ele, vários partidos. Como é que se pode reverter essa percepção ruim que ficou para a sociedade dessa adesão política e esse carimbo aí de que é mais do mesmo? Olha, é necessário ter clareza das questões. De um lado, com 13 milhões de empregados, com os escândalos do Lava Jato, há hoje no país um desejo genuíno de uma mudança radical, de um Messias, de um Salvador que venha, que ressignifique o Brasil, que dê para o Brasil outro rumo, que quase que comece tudo do zero. Então, é claro que alguns candidatos se beneficiam desse sentimento de indignação e desejo de uma virada radical do país. A realidade, no entanto, é outra. A realidade é que as reformas dependem do Congresso. O Congresso, nessa atual estrutura partidária, tende a se repetir na próxima legislatura. Nós temos que encaminhar uma reforma política, mas só vai ter efeitos para outra legislatura. Então, a realidade eu vou colocar de uma forma nua e crua. Os presidentes têm e os presidenciáveis têm duas opções. Pode fazer acordo com o Centrão antes ou depois das eleições. Não existe a hipótese de governar e fazer as reformas que o Brasil precisa sem apoio do Congresso Nacional. Então, na verdade, eu sei que existe uma irritação contra a classe política em geral. O próprio procurador, um dos procuradores da Lava Jato falou que
Isso é um pouco injusto, ser estendido para todos os políticos, mas existe uma justa indignação, uma justa ira, digamos assim, contra a classe política, e alguns se beneficiam disso. Mas o fato, primeiro, que o Brasil precisa de experiência. Fazer ajuste fiscal é difícil. É difícil para a empresa. Vai cortar custo numa empresa para você ver como é complicado. Mais difícil ainda na máquina pública. Alckmin já fez isso. São Paulo foi o estado mais atingido pela recessão. Alckmin cortou despesas o tempo todo. Claro que isso lhe custou popularidade, mas se mostrou fiscalmente responsável. Em matéria fiscal, falar é fácil. Fazer que são elas. Então, Alckmin é um candidato que já fez, já tem experiência. Segundo, não adianta querer fazer. Precisa combinar com os russos. Precisa ter, convencer o Congresso, construir a maioria parlamentar. E, de novo, tem que ter traquejo político para isso. Então, Alckmin, na minha visão, reúne as duas condições. Já tem experiência prévia de ajuste fiscal, tem ideias claras e tem o traquejo político que o Brasil precisa. Talvez o que pegue mais junto à sociedade é exatamente esse anseio por mudança, por uma negação da política tradicional, desse tipo de acordo. Agora, pelo sistema político, não dá para escapar muito dessa situação, né? Não dá para escapar. E esse é o caminho do Brasil. O caminho do Brasil é a construção de um país moderno através da democracia. Isso envolve negociação política, envolve o Congresso. A alternativa a isso é o totalitarismo. Não tem terceira via. E nossa decisão, claramente, tem que ser em favor da democracia. Extremismos não nos levarão a nada. E é através das reformas construídas pela democracia que se constrói a base de um Brasil futuro. Essa postura aí de reforma da Previdência, ela tem também uma questão de resistência da sociedade. Nós vimos toda a discussão em torno da proposta apresentada por Michel Temer e qual seria a diferença básica? Ou seguiria a mesma linha dessa reforma que foi proposta por Temer? E aí é um outro problema, que é aquele apoio que foi dado pelo PSDB ao projeto econômico de Michel Temer, né? E toda a vinculação que houve, na verdade, boa parte da classe política apoiou o impeachment da ex-presidente Dilma. Então é um outro fator que também pesa nessa associação da imagem de Alckmin à política antiga, né? Veja bem, o PSDB, o próprio Alckmin disse isso, não sou eu aqui a dizer, nunca deveria ter tido cargos no governo Temer. Mas a postura do partido sempre foi uma postura responsável. O PSDB tem que ser a favor das reformas, independente de quem as encaminhe, das reformas boas para o Brasil. O PSDB votou a favor do teto de gastos, votou a favor da reforma trabalhista, votou a favor da abolição do TJLP. Eu posso enumerar casos, votou maciçamente a favor. E como tem que ser a postura de um país, de um partido interessado no Brasil, não na aquarela política. A questão do impeachment tem um relatório do TCU, claro que é um julgamento político, mas o relatório do TCU existe, mostrando as pedaladas. Aliás, uma das coisas importantes que nós vamos fazer quando eleitos é mudar a legislação orçamentária para torná-la compreensível. Eu garanto que a maior parte das pessoas tentar ler o relatório do TCU, que é um ótimo relatório, bem feito, certamente não passa da 5ª página, porque aquilo é difícil de compreender. A linguagem orçamentária da legislação orçamentária é muito difícil de compreender no Brasil. E o orçamento é a discussão mais importante do país. É onde a discussão de prioridade política pública tem que estar todas no orçamento. Então, para nós tem 2 pontos inquestionáveis e importantes. Primeiro, tudo tem que estar no orçamento. Não pode ter subsídio fora do orçamento, feita a maluquice de dar os 500 bilhões de reais para o BNDES, que financiou, enfim, como se sabe, Porto em Cuba, metrô em Caracas, etc., em vez de financiar grupos no Brasil, fora a JBS e outras coisas. Mas o ponto é o seguinte: tudo tem que passar pelo Congresso. Esse empréstimo pelo BNDES passar ao largo do Congresso. Então a sociedade não vê. E segundo, simplificar a legislação orçamentária, para a sociedade entender qual é a natureza da discussão. Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal Jovem Pan com o economista Pércio Arida, que é coordenador do programa do candidato Geraldo Alckmin. Agora, Pércio, em termos de ajuste das contas públicas, você acha que dá para trabalhar com o teto dos gastos, mantendo esse compromisso, respeitando a regra de ouro que limita a ampliação da dívida pública? Em quanto tempo se poderia obter resultados mais efetivos em termos de ajuste fiscal mesmo? Olha, eu vou observar, dizer assim, teto de gasto é fundamental. Nós temos que zerar o déficit em 2 anos. Adoraria dizer para você que dá para zerar em 1 ano só, mas como muita coisa depende de emenda constitucional e lei, você precisa, na verdade, do efeito pleno dessas mudanças que acontece no 2º ano, não no primeiro.
Nós temos que zerar o déficit público e produzir um superávit primário ao final do 4º ano. Então, manter o teto de gastos é crítico, é fundamental. Regra de ouro é daquelas coisas que tá no papel. Na prática, o Brasil já não viola, já está violando, não cumpre o espírito da regra de ouro. O espírito da regra de ouro, o que era? Não pode se endividar para sustentar empresas correntes. Bem, o Brasil está se endividando, não está investindo nada, logo está se endividando para sustentar empresas correntes, porque tem déficit. Então, o espírito da regra de ouro já foi rompido, mas o teto de gastos é fundamental que seja mantido. E vou te dizer mais, no momento que sinalizar, a sociedade tiver percepção clara que o déficit público, que a questão dele vai ser equacionada, a atividade econômica vai melhorar muito. Porque hoje, o principal motor da atividade econômica, Denise, são as expectativas e a confiança. Nós temos que mostrar à sociedade que tem elementos para ter confiança no futuro do Brasil, e o investimento privado certamente responderá em tempo. Agora, em relação ao ajuste fiscal, nós tivemos nessa semana algum ruído em torno daquela proposta de volta da CPMF, que não seria exatamente a CPMF, mas alguma coisa parecida que foi feita pela equipe de Bolsonaro. Não é dentro de uma reforma tributária que talvez seja necessária também no Brasil, o mais rápido possível, porque a gente sabe do custo da carga sobre investimentos, sobre a situação da economia de modo geral. Como é que você viu essa ideia? E Paulo Guedes desmentiu o Bolsonaro também, mas ficou uma situação meio mal resolvida em relação a isso. Bom, como o Paulo Guedes levou uma enquadrada do Bolsonaro e não expôs a ideia plenamente, então é difícil comentar. Pelo que entendi, na verdade, o CPMF não é para aumentar nem diminuir a carga tributária, é para simplificar a carga tributária, substituindo outros impostos. Inclusive ele esteve aqui na terça-feira, ele falava exatamente disso, reduzindo principalmente encargos sobre contratação de funcionários. O ponto todo é o seguinte, eu não gosto dessa proposta. Primeiro, o CPMF é tributação em cascata. Ele é ruim para a atividade econômica, para alocação de recursos. Segundo, se você quiser substituir a contribuição para o INSS mais todas os tributos não compartilhados com estados e municípios pelo CPMF, tem uma tributação muito alta. Sabe o que vai acontecer? Coloque uma alíquota de 1,5% ou 2% no CPMF, os ricos vão passar a transacionar fora do Brasil. O sistema financeiro se desloca para fora. Quem vai pagar são os pobres. Ele é socialmente regressivo. Simplificar impostos tem que ser feito de outra maneira, como o mundo inteiro faz, através do imposto de valor adicionado, que não é tributação em cascata, é único, é cobrado no destino e também simplifica impostos. Tem uma vantagem também, que a nossa proposta do IVA envolve acabar com o ICMS, que na proposta Paulo Guedes não envolve. O ICMS é importante, porque hoje, na verdade, o ICMS é um manicômio tributário. Cada estado faz de um jeito, cada bem é de um jeito, é difícil até de entender, gera distorções de tudo quanto é lado. Se o CPMF fosse uma ideia boa para substituir os outros impostos, olha, alguém estaria fazendo no resto do mundo. Não é. Gente, o mundo todo vai na direção. É fácil arrecadar, né? Como é que é? É fácil arrecadar. Mas o mundo inteiro simplifica impostos usando imposto de valor adicionado. Nós não estamos inventando nada. Nós estamos usando as melhores práticas lá fora. É claro que isso não pode ser feito do dia para a noite. Tem que fazer um cronograma anunciado. É que nem o Plano Real. Você tem que anunciar antes. Nós estamos com horizonte 6 anos para fazer essa transição. Quer dizer, todo ano sobe um pouquinho a alíquota do imposto de bens e serviços, chamado de imposto de valor adicionado, e caem proporcionalmente as alíquotas do IPI, do ICMS, todos os outros 5 impostos envolvidos que estão sendo substituídos. A tal ponto que no final do 6º ano só tem o imposto de valor adicionado e o resto dos impostos já não tem mais alíquota. Seria uma substituição gradual. Gradual e pré-anunciada. Mas aí como fica a partilha de recursos, a posição dos estados, o conceito é neutralidade. Porque sempre houve uma resistência muito grande dos estados, inclusive o estado de São Paulo, com Geraldo Alckmin, a uma reformulação dessa cobrança de ICMS, se é na origem ou no destino. Temos o problema da guerra fiscal, então há uma resistência muito grande até da classe política à reforma tributária. Olha, vamos ter clareza aqui, nós estamos buscando o melhor para o Brasil. É claro que todos pensam em São Paulo, estamos em São Paulo, mas tem que ser buscado o melhor para o Brasil. O conceito correto para o Brasil é a tributação no destino. Esse é o melhor conceito e não na origem. Mas o principal é que a reforma tributária tem que ser feita de forma neutra. É como se dissesse o seguinte: qual é a participação que o município de São Paulo, através do ISS, o estado de São Paulo, ICMS, tem nesse bolão? Você fixa essa participação, ele vai ter essa participação no IVA. Então, no fundo, o conceito não é aumentar a carga tributária,
E, pelo contrário, ele vai ter uma neutralidade da carga tributária para que todos os entes federativos arrecadem a mesma quantidade de dinheiro. Só que através de um único imposto e não 5, e simplificando a vida dos empresários e de todos os empreendedores do Brasil. O Brasil precisa diminuir a burocracia. O Brasil precisa, na verdade, liberar energia. 5 impostos com incidência complicada, uns cumulativos, outros não cumulativos. Olha, o Brasil, como eu falei, é um manicômio tributário. E uma legislação complicada, tanto quanto a fórmula para se tentar entender as finanças Não, você não públicas. entende, e o tempo gasto para preencher impostos no Brasil, cumprir com a carga, com as exigências legais, é o maior do mundo. Está claramente, é a energia da sociedade que é perdida com isso. E custo, né? Faz parte do custo do Brasil, não é só a carga direta que o empresário paga, mas essa burocracia toda. Essa burocracia, energia, frequentemente, você nem sabe como pagar. Então, outro dia eu estava numa discussão no Supremo se o ICMS contava na base de cálculo do IPI. Foi até o Supremo. Como essas alíquotas estão na contribuição, qualquer discussão tem a primeira instância, segunda instância e termina no Supremo, que introduz uma incerteza jurídica monumental. Tem que simplificar e tem que dar segurança jurídica no Brasil. Segurança jurídica é o nome do jogo, é o que vai fazer o Brasil crescer. Certo, nós vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho continuamos conversando aqui no Jornal Jovem Pan com Pércio Arida, que é coordenador do Programa Econômico do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, e daqui a pouquinho ele vai falar sobre as condições para a retomada do crescimento econômico. Eu lembro que você pode acompanhar o Jornal Jovem Pan também com imagem pelo Facebook da Jovem Pan News e pelo YouTube. Até já. Eu, Silvio Navarro, estou no comando do 3 em 1, programa da Jovem Pan que traz todos os dias 3 olhares diferentes sobre o Brasil e o mundo. E um deles é o da Vera Magalhães, que está comigo aqui no estúdio. Eu, aqui de São Paulo, debato os principais assuntos da política com Carlos Andreazzi e Marcelo Madureira, direto do Rio de Janeiro. E com esse time campeão não tem frescura. Se a gente discorda, debate, fala mesmo. Se tiver que brigar, briga. Mas na democracia funciona assim. Na Líbia isso não acontece, na Venezuela tampouco. Não, eu acho que não. Não compartilho muito da opinião do Andreasa. A gente se reúne de segunda a sexta-feira, sempre às 17h30. E para assistir ao 3 em 1, é só você ir no nosso canal no YouTube, JP 3 em 1. E não esqueça de se inscrever, hein? Esse é o canal Jovem Pan News no YouTube. Aqui tem jornalismo de primeira e o melhor time de colunistas do rádio e da TV. Tem debates, discussões e cobertura dos principais acontecimentos do país, além dos seus programas favoritos da Jovem Pan. Então já sabe, né? Dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. E não se esqueça de clicar no sininho para receber as notificações quando a gente estiver no ar. Jovem Pan News, informação, credibilidade e o melhor time do jornalismo. O time de comentaristas da Jovem Pan se reúne toda sexta-feira. 90 minutos de debate sobre as eleições. Vamos discutir, explicar e analisar o noticiário político para ajudar você a entender essa disputa. Essa é uma das mais, se não for a mais importante eleição da história republicana brasileira. Toda sexta-feira, às 16h, ao vivo, na Jovem Pan e no nosso canal no YouTube. Pra cima deles. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
2h29, voltamos com o Jornal Jovem Pan, que hoje recebe aqui no estúdio Pércio Arida, economista, coordenador do Programa Econômico do candidato Geraldo Alckmin. Nós estamos falando de ajuste fiscal, agora, Pércio, paralelamente ao ajuste das contas públicas, há condição de a economia crescer, porque a gente vê aí uma cobrança muito grande da sociedade em relação a resultados, mercado de trabalho, a recuperação de poder de compra, ambiente de negócios para o pequeno empreendedor, para o grande empreendedor. Tanto que a gente vê uma avaliação baixíssima do presidente Temer. É claro que nós tivemos problemas políticos também, mas ele conseguiu tirar a economia da recessão, ainda que de uma forma muito modesta, mas nós tivemos até uma fase de uma recuperação um pouco melhor antes da delação do JBS, e as pessoas não tinham percepção de qualquer melhora. Então, há necessidade de melhorar muito para que haja uma satisfação da sociedade. Isso é possível a médio prazo? Olha, temos que levar em conta primeiro que o Brasil está integrado no mundo. É claro que se o mundo piorar, fica tudo mais difícil para a gente. Se o mundo melhorar, ajuda. Mas está crescendo mais que o Brasil, o mundo. Pois é, hoje, certamente, eu acho que o Brasil pode crescer 4,5% no ano que vem. Parece um número absurdamente alto, mas eu noto o seguinte: no começo do ano, todo mundo achava que a economia brasileira ia crescer 3%. Hoje já está em 1%. O que aconteceu? Nada e tudo. Não aconteceu nada. O que aconteceu, no que eu digo tudo, é o seguinte: piorou o estado de expectativas, piorou a confiança, aumentou a incerteza, o investimento se retrai, a economia para de crescer. Mas isso funciona ao contrário também. Se você eleger um presidente que tem um plano confiável, sólido, capacidade política de articulação e tenha confiança dos empresários, dos empreendedores, pequenos, médios, grandes, confiança da população no seu plano, pode ter certeza que volta a crescer muito rapidamente. Então, a questão do crescimento, hoje em dia, ela depende criticamente do estado de confiança. Só que estado de confiança não se consegue por mágica, se consegue com um plano consistente de governo. Por isso eu sou muito otimista. O Brasil tem extraordinárias oportunidades de investimento, tem um povo muito trabalhador, tem uma classe empresarial disposta a correr riscos. O que falta é acertar a agenda de governo para o país deslanchar. Agora, há uma preocupação muito grande, de novo, em relação a essa polarização das eleições, exatamente por essa questão de governabilidade e confiança que poderá despertar logo de início, caso vá ou o Partido dos Trabalhadores, que representa a esquerda, ou o Jair Bolsonaro representando a direita, né? Porque são cada um com a sua própria característica, tem um perfil que não dá hoje muita confiança quanto a essa questão de articulação política. Olha, eu tenho uma enorme preocupação. Acho que o Brasil hoje é um país polarizado, é um país dividido, é um país que, na verdade, está movido a ódios de todos os lados. Quando o que nós precisamos é um país unido em torno de uma agenda de reformas que, de fato, toque o Brasil para frente e que de um governo que tenha capacidade de articulação política. A situação hoje é muito preocupante. Quando o Bolsonaro diz que, na verdade, ele desconfia do resultado da urna eletrônica, no fundo, o que ele está dizendo? Ele já está questionando até mesmo a legitimidade do processo eleitoral. O PT, sempre se perder, pode dizer o seguinte: claro, colocar o nosso líder fundador na prisão, por uma prisão injusta, etc, etc, também questiona a legitimidade do processo eleitoral. Lula tem feito uma campanha sistemática de descrédito ao judiciário. E o judiciário independente é o pilar da democracia. Então, eu vejo hoje uma situação muito complicada, com extremos que, na verdade, procuram antecipadamente desacreditar o processo eleitoral. Um país dividido, quando que, na verdade, se precisa é da união de todos os brasileiros em torno de um programa comum, que é um programa de reformas, que é um programa que pode ser duro para alguns segmentos corporativos. Eu não estou dizendo que é um programa fácil, mas que eu estou convencido que, se posto em marcha, o que vai liberar de energia dos brasileiros e aumentar a confiança, mais do que compensa. Agora, Geraldo Alckmin tem se colocado como alternativa entre essa polarização. Agora, Ciro Gomes também acaba surgindo como uma alternativa, que ele tem uma tendência mais de esquerda, mas ele já passou por vários partidos, né? E a proposta dele hoje tem algum viés também, pelo menos de centro. Não é? E aí o embate entre os dois, e a última pesquisa apontou que Ciro teria condições de ganhar no segundo turno. Pelo menos nós tivemos, na verdade, duas pesquisas muito diferentes nesta semana, né? Como se colocar um diferencial aí na candidatura de Geraldo Alckmin do ponto de vista de gestão da economia, de perspectiva? Olha, deixa eu dizer duas coisas. Primeiro, política muda muito, muda o tempo todo.
E vai ter uma enorme mudança daqui até as eleições, porque as pessoas têm voto útil, as pessoas trocam de ideias, as pessoas ficam crescentemente motivadas pelo debate eleitoral, tem muita gente indecisa. Então, esse cenário político vai mudar muito ainda. Isso é uma observação primeiro. Sempre que a gente olha a fotografia, a gente não sabe o filme, né? Em 2 semanas? Não, muda. Se você olhar, olha o que aconteceu com a eleição do Dória. Mudou em menos de 2 semanas. Tocantins mudou em 1 semana. Então, esses movimentos de massa, de último minuto, acontecem. E numa época digital, com internet, WhatsApp, acontece mais rapidamente ainda. Então tem um elemento de imprevisibilidade nessa eleição. Por isso que o fato que o Alckmin tenha hoje votos abaixo do Ciro, para mim não significa muita coisa. As propostas do Ciro para a economia tiveram popularidade, particularmente a proposta da anistia aos devedores do Serasa e do SPC. Eu não gosto dessa proposta. Claro que nós temos um problema de spread bancário enorme, nós temos um problema de juros muito altos no Brasil, que tem que ter solução. A solução é cadastro positivo, lei de garantia, são coisas que não tem charme eleitoral. Vocês olham, faça uma anistia, tem charme eleitoral. A proposta dele tem charme eleitoral. O ponto todo é o seguinte, sabe o que aconteceu no dia seguinte? Todos os bancos que levaram calote, falaram, tá ok, tranquilo, eu vou aumentar os juros pro próximo devedor. Que já se foi feita anistia uma vez, vai ser feita uma segunda vez. A conta fica com os bancos. Então, na verdade, quando você faz uma anistia desse tipo, você na verdade está aumentando o spread bancário, está piorando a condição de todos os próximos tomadores. Mas ele está propondo uma garantia. Ele está fazendo 2 coisas. Isso não vale. Essa história da garantia do aval solidário, da experiência com o microcrédito do Banco do Nordeste, é uma experiência de microcrédito, que não tem nada a ver com a anistia que nós estamos falando aqui. E o Banco do Nordeste tem recursos que vêm de um direcionamento de compulsório. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. No caso que nós estamos falando do SPC e Serasa, se fizer o que está dizendo, primeiro, vai ter um efeito bumerangue nas contas públicas, que parte da conta sobra para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, então piora a situação do déficit público e vai piorar a situação de todos os tomadores de empréstimo no futuro. Você beneficia quem está endividado hoje e, na verdade, prejudica toda a expansão de crédito no futuro. Para o país crescer, precisa de crédito. Essa proposta vai na contramão do que precisa. Nós precisamos, no futuro, ter juros mais baixos. Essa proposta vai aumentar a taxa de juros no futuro. Mas é um apelo muito forte, porque nós temos, de fato, uma situação de juros que não se consegue resolver. O Banco Central atualmente lançou uma série de medidas, reduziu a taxa básica ao menor nível da história e continua essa persistência. É verdade, mas várias dessas medidas recentes do Banco Central são boas medidas. Pena que não aprovaram, implementaram na prática o cadastro positivo. Infelizmente, Bolsonaro votou contra. Mas é fundamental. Hoje, se você tem mau pagador, o nome dele fica lá. Se é bom pagador, ninguém sabe. Você tem que beneficiar os bons pagadores. Por isso que o cadastro positivo é tão importante. Tem que ter uma lei de garantias. Você consegue tomar um empréstimo hoje, 30 anos, para comprar uma casa, não consegue? Sim. Só que vale para comprar casa. Você não consegue comprar empréstimo 30 anos para outras coisas. Porque, na verdade, as garantias bancárias estão mal constituídas. Precisa de uma nova lei de garantias. Você consegue comprar um carro em 36 meses, também ter garantia. Sim, mas se você vai montar uma fábrica nova, você não consegue que financie a sua fábrica em 5 anos. Tem que ter capital próprio. Porque, na verdade, os bens que você está comprando para fazer a fábrica não servem direito como garantia. Mas aí como é que se poderia mudar essa situação e produzir, de fato, uma redução de juros no Brasil? Olha, tem que ter uma nova lei geral de garantias, nós já temos o projeto pronto, tem que aprovar o cadastro positivo, tem que aumentar a competição bancária, inclusive tem que acabar com essa história da necessidade do presidente da República aprovar a entrada de bancos estrangeiros no Brasil. O estrangeiro tem que estar mais que bem-vindo. Se preenche os requisitos do Banco Central, mais que bem-vindo. Tem que aumentar a competição. Uma mudança que a gente teve ao longo do tempo. Você foi um dos elaboradores aí também do Plano Real, né? Passou por aquela fase. Depois nós tivemos o PROER, com uma crise muito forte do sistema bancário, uma reestruturação. Aí, a partir disso, depois nós tivemos uma abertura também, a entrada de vários bancos estrangeiros que não ficaram no Brasil. Isso é uma coisa que chama muita atenção. Então, falta concorrência. Mas nós tivemos grandes instituições que deixaram até o sistema financeiro local preocupado com a abertura que houve e eles não resistiram à pressão interna. Veja, PROER foi fundamental para o Brasil, porque
Você só consegue ter um Banco Central com capacidade de controle monetário se não tiver bancos estaduais. Para quem não lembra, foi um projeto aí de salvação dos bancos brasileiros que estavam quebrando, vários quebraram, fecharam, saíram mesmo do sistema, isso causou muita instabilidade, aí houve esse socorro. Mas no final se resolveu a entrada de bancos estrangeiros. Alguns casos deram certo, outros não. O Santander é um caso de sucesso. Pouco, dos poucos. Não, sim, mas é verdade, mas é assim mesmo. O mercado brasileiro é enormemente atrativo. E esses movimentos de bancos, passei 30 anos da minha vida no setor financeiro, vão e vêm. Com as oportunidades que o Brasil tem hoje, pode ter certeza que se você facilitar a entrada de bancos estrangeiros, mais bancos virão. E não é só mais bancos que virão para o Brasil. Bancos que hoje estão aqui e, na verdade, ocupam um pequeno andar, vão passar a ser bancos importantes. Tem que aumentar a competição bancária. E não só através de bancos. Tem que melhorar o mercado de capitais, para facilitar a pequena e média empresa para poder emitir uma debênture e passar ao largo do sistema bancário. Tem que aprovar a legislação, simplificar ainda mais a legislação para fundos de investimento. Tem muita coisa a ser feita para aumentar a competição na oferta de crédito. Agora, a gente já falou de reforma da Previdência, reforma tributária, reforma trabalhista ficaria da forma como está? Olha, reforma trabalhista, sim, fica da forma como está. Reforma trabalhista foi um enorme avanço para o Brasil. Reformas trabalhistas dessa natureza não geram resultado do dia para a noite, resultados ao longo do tempo. O princípio básico da reforma trabalhista, de valer o negociado, é o princípio moderno. As relações de trabalho estão mudando no mundo inteiro, com novas tecnologias, internet, o conceito de empresa, capacidade de trabalhar em casa, as pessoas estão mais empreendedoras. As relações de trabalho estão mudando. Nós tínhamos um modelo de relações trabalhistas herdado do Getúlio, que por sua vez copiou do fascismo italiano. Não dá. No mundo do século XXI, tem que mudar. Então, o conceito básico da reforma trabalhista, que é fazer prevalecer o negociado livremente entre as partes, além de ser um princípio liberal importante, vai destravar a economia brasileira. Gera efeitos ao longo do tempo. Todos os países que fizeram reformas similares tiveram benefícios. Ela aumenta a empregabilidade, aumenta o emprego ao longo do tempo. Agora, isso não pode acarretar problemas, não necessariamente a reforma trabalhista, mas o que a gente vê hoje de condição de mercado de trabalho, informalidade muito grande, avanço do microempreendedor individual, da pejotização, né, que são estratégias adotadas pelo mercado para driblar os encargos trabalhistas. Isso vai retirar ou diminuir muito a contribuição para a Previdência. Não é outro fator potencial aí para dificultar qualquer ajuste mais sério das contas? Olha, há dois aspectos aí. De um lado, nossos encargos sobre folha são muito altos. É verdade. Gostaria de reduzir. Mas vamos lembrar que o principal encargo que tem, que é o encargo do INSS, é o encargo necessário, dado o déficit que nós temos. Na hora que o Brasil tiver um superávit, a primeira coisa que tem que ser feita é diminuir os encargos sobre a força de trabalho e usar o superávit para preencher o buraco da Previdência. Nós não estamos lá ainda. Então, quando o Brasil tiver um superávit importante, expressivo, o que nós temos que fazer? Tirar todos os impostos sobre folha para facilitar a contratação formal e avançar no sentido de ter um sistema de capitalização. Eu até gosto da capitalização, um sistema híbrido, um pouco capitalização, um pouco repartição. Mas isso é para o futuro. Isso seria ideal para o Brasil. Mas não é para o Brasil, é para um Brasil ideal, não é para o Brasil de hoje. O Brasil de hoje tem uma realidade que é assim, tem um buraco nas contas públicas. Esse buraco nós precisamos resolver. Porque senão a economia vai descarrilhar. E essa economia que eu estou dizendo que pode crescer 4,5%, pode crescer menos 2% no ano que vem. Pode cair. Pode cair, desculpe. Pode cair menos 2%. A questão do déficit público é crucial. Então, não adianta a gente ficar discutindo aqui o que seria o ideal para o Brasil. Até gostaria de discutir, seria maravilhoso se a gente pudesse discutir o que é o ideal para o Brasil. Tivesse um superávit fiscal para financiar a transição da Previdência, para fazer desoneração da folha. Seria extraordinário. O Brasil daria um grande salto de crescimento. Que foi, aliás, que o Chile fez quando teve superávit orçamentário. Estamos com déficit. Então, essa discussão, infelizmente, não dá para fazer hoje. Agora, até que ponto chegaria o programa de privatização de Geraldo Alckmin? Olha, privatização, eu já toquei programa de privatização. Vender uma companhia é difícil. É difícil o setor privado. Qualquer empresário tentou vender sua companhia sabe disso. Difícil, tem que preparar o balanço, tem que ver como é que vende, tem que encontrar quem compre. Tem momento que é para vender, tem momento que é para comprar. Então, isso, na verdade, demora. Setor público demora a mesma coisa pelas mesmas considerações e mais.
porque tem o preço mínimo, que tem audiência pública, que tem questionamento jurídico, que tem liminares. Então, a ideia é que você consiga fechar o déficit com um trilhão de reais. 1 trilhão não tem, e você não vai arrecadar 1 trilhão em um ano, dia nenhum. Dito isso, tem que marchar nessa direção. O Brasil tem que ter claramente tem que deixar de ser Estado empresário. O Brasil começou a privatizar finalzinho da década dos anos 80. O Brasil tinha até hotel. Até hotel público tinha. Tá, eu gostaria que eu tivesse sido mais rápido. Sem sombra de dúvida. Eu já li um livro meu, li um livro com declarações minhas antigas de 86, mais de 40 anos atrás, dizendo que era importante privatizar tudo no Brasil, etc. Cá estamos. É um processo. O Brasil é assim. O Brasil é difícil mesmo. Mas haveria uma proposta já pré-estabelecida? Olha, a nossa estratégia aqui é a seguinte: é para dizer. Não só do ponto de vista de arrecadação de recursos, mas de redefinição de tamanho do Estado. Sim, essa questão é importantíssima, porque não é privatizar para arrecadar recursos, também. Mas é privatizar, primeiro, para diminuir a chance de corrupção, o que é fato. Segundo, para o Estado focar no que interessa, que é saúde, educação e segurança. E terceiro, falando para a economia ficar mais competitiva. Hoje a gente tem monopólio estatal ainda. Vou dar 2 exemplos. Tem monopólio na prática, que a Petrobras tem monopólio do refino e da distribuição. Não é para ter, tem que privatizar essas áreas. Não precisa privatizar a Petrobras, nós não vamos privatizar a Petrobras enquanto exploração e prospecção de petróleo, mas o resto, isso é tudo privado. Sabe por quê? Que enquanto prospecção e exploração, ela compete com outras. O mal que tem que ser extirpado de partida é monopólio. Tem monopólio estatal nos Correios. Como é que se concebe monopólio estatal ainda hoje? E os Correios conseguem a proeza de ter prejuízo com o monopólio, que é um fenômeno. Mas aí tem a questão da corrupção também. E aí eu queria falar um pouco de reforma administrativa. Né? Qual o compromisso que Geraldo Alckmin assumiria com relação a isso? O julgamento da máquina pública, uma reformulação para reduzir esse espaço para a corrupção. É fundamental. Não é só para reduzir esse espaço da corrupção, isso também. Para diminuir custos também, mas é também para dar mais eficiência do Estado. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender. Sabe quantos programas de ações sociais hoje visando diminuir a pobreza e melhorar a distribuição de renda existem no Brasil? Não sei. Tem muitos. 197. Muitos. Estão espalhados em 12 ministérios diferentes. E ninguém avalia nenhum programa. Cada um deles tem uma máquina pública administrando cada um deles. Inclusive Bolsa Família. Um deles é o Bolsa Família. Bom, o que tem que fazer, obviamente? Devemos colocar todos os programas sociais num ministério só. Porque se eles estão em 2 ministérios, você não consegue diminuir e aumentar o outro, porque os ministros batem cabeça. Tem que ter um ministro só responsável por todos os programas sociais e pela redução de pobreza e a melhor distribuição de renda no Brasil. Quando você coloca dentro de um ministro só, não só você fecha vários ministérios, como ele vai olhar 197 e falar, olha, de 197... tem aqui 30, 40 que fazem sentido. O resto fecha. E aumenta o tamanho desses 30 ou 40. Mas quando você fecha o resto, você economiza custos. Mais ainda, você permite focar em quem de fato interessa. É evidente, até pelo número. Você tem 197 iniciativas diferentes. Garanto que várias delas estão fora do lugar, não tem a menor dúvida. 12 ministérios, é que nem saneamento. Tem 6 ministérios e 2 bancos envolvidos em qualquer projeto de saneamento. Não vai. Enxugar a máquina pública é reduzir custos, certamente, mas também dá mais eficiência para o governo. Mas é a questão dos servidores, do funcionalismo, inclusive no que se refere à Previdência. Olha, vamos lá. Previdência vai afetar todo mundo. Nós temos que ter idade mínima no Brasil, porque a demografia mudou. Aliás, felizmente mudou. Felizmente se vive mais. Graças ao avanço da medicina, da saúde pública, nós todos estamos vivendo mais. Não podemos ter critérios de aposentadoria que não reflitam a realidade da nossa demografia. Servidores públicos, no Brasil tem 2 sistemas, servidores públicos e do mundo privado. As injustiças estão no mundo dos servidores públicos. A dinâmica mais explosiva está no mundo do setor privado. Por isso que você tem que olhar as 2 coisas em separado. Tem que acertar a previdência do setor público e pensar conceitualmente como se fosse imagina assim, tem o Banco do Brasil, tem a Previ, não tem? Bom, imagina que fosse uma Previ do setor
público como um todo. Qualquer fundação tem que ter equilíbrio atuarial, quer dizer, você tem que assegurar que ao longo do tempo aquilo dê equilíbrio. Então não seria um regime único, no caso da Previdência? Nosso ideal para o Brasil, ao longo do tempo, é ir para um regime único para todos os brasileiros, independente de onde trabalhe, independente do que estejam fazendo. Agora, hoje nós temos 2 regimes díspares, e ambos com déficit. Então, as soluções para o déficit têm que mudar nos dois, e os dois têm que evoluir ao longo do tempo para convergir para um regime só. E um regime só é com teto baixo. Hoje o nosso teto máximo é R$ 5.600. Um regime só, mais para o futuro, você tem que fazer todo mundo ir para esse teto, talvez até diminuir um pouco. Isso pegaria o funcionalismo, então? Sem dúvida. Tem um potencial de ter aposentadoria muito superior a essa? Não, o ponto todo é o seguinte, se o Brasil tivesse em condições de dar as aposentadorias que está dando para as pessoas, excelente, quem pode ser contra? Mas compara o valor médio das aposentadorias com a renda per capita brasileira, o Brasil é um país pobre. Compara com a renda per capita, a aposentadoria é alta demais. Essa é a nossa realidade. Por isso está dando déficit. Então, o problema todo não é a aposentadoria ser alta, é que o país é pobre. Ele não tem condição de arcar com esses valores. Eu insisto nesse ponto porque além da cobrança em torno da questão da corrupção, a sociedade também espera o fim de privilégios. Não tem a menor dúvida. Aliás, a política econômica tem que ser voltada para tratar os iguais como iguais. Os privilégios do funcionalismo têm que ser atacados. E não é só os privilégios do funcionalismo, tem todos os privilégios de quem tem acesso ao poder. Os privilégios chamados amigos do rei, de quem consegue extrair um incentivo fiscal aqui, um refis a colar, um subsídio a colar, tem que terminar. A lei tem que ser igual para todos e o interesse público tem que assegurar que nenhum grupo tenha tratamento diferente dos outros. Porque essa é uma cobrança muito grande da sociedade. Eu acho que falta colocar essa mudança que se pode ter isso é uma mudança de toda essa estrutura isso é uma mudança que nós temos no Brasil. A postura não intervencionista, de neutralidade, tem que valer para todo o governo. As pessoas pensam que, mas então está abdicando a política pública. Não. A neutralidade, se o Congresso resolver dar um subsídio, que discuta no Congresso. Mas como política pública, o princípio tem que sempre ser neutro, não interferir. Quando se interfere, o que acaba acontecendo? Dá privilégio para um, privilégio para outro. Aí os amigos do rei se beneficiam. É a nossa história. O Estado brasileiro foi, na verdade, sofreu um saque dos que ali trabalham, com os benefícios de aposentadoria, do setor privado. As pessoas pensam que o setor privado é santo, estão todas enganadas. O setor privado também, que extrai um subsídio aqui, um incentivo a colar. Então, na verdade, temos que fazer o interesse público prevalecer sobre tudo. Agora, Pércio, nós estamos quase encerrando a entrevista, que nós estamos respeitando o tempo de todos os economistas. E eu acho que, para concluir, eu acho que é importante, até porque tem todo o histórico de Geraldo Alckmin no governo de São Paulo, ele é político assumido há muito tempo, né? Como que se daria a negociação com o Congresso, com essa base de apoio dele, que não levasse o loteamento de cargos, não é só questão de corrupção, é questão de distribuição de cargos, de escolha de ministério, das agências reguladoras, porque a gente sabe que tem essa farta distribuição para obtenção de apoio político. Olha, eu acho que essa questão é importantíssima. O acordo tem que ser em bases programáticas. O Brasil hoje quer mudança. Sem acordo com o Congresso não se consegue mudar, mas tem que ser acordo em bases programáticas republicanas. Isso é possível? É possível. E a questão das agências é crítica. Porque a agência reguladora está nas áreas de infraestrutura, que é onde, na verdade, o Brasil tem enorme potencial de investimento. Telecomunicações, infraestrutura, portos, ferrovias, toda essa área, saneamento, toda essa área tem que ser capaz de atrair investimento privado, e a agência reguladora de cada área é que dá o equilíbrio dos interesses entre o concessionário e o governo, entre o concessionário e os usuários. Esse loteamento que houve de agências reguladoras é quase que um crime, entendeu? Nem estou falando de corrupção, é mais que isso, porque você coloca lá gente sem gabarito técnico para poder fazer funcionar o mecanismo de agências reguladoras. Então seria em torno de programa isso daí, toda essa escolha? A escolha tem que ser feita em torno de programas, tem que ser feita na escolha programática, e tudo tem que ser público. A questão de ser público, porque o melhor escrutínio que tem é a transparência. Quando as coisas são transparentes, você impõe limite a abusos, e a sociedade tem que ser vigilante para assegurar que todos os acordos sejam conhecidos.